Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa mesa coletiva do mês de setembro, Manifestação Consciente. Gente, eu tô eufórica, eu tô feliz, eu vou falar pelos cotovelos hoje, porque, gente, que eu tô muito motivada, eu gosto da cocriação, eu gosto da manifestação, para isso eu montei um cenário lindo aqui, todos eles fazem sentido, tá? E eu quero contar rapidamente, o pessoal que já tá aqui, gente, lembrando essa mesa. Ai, gente, eu tô recebendo muito feedback bonito, lindo, amoroso. Muito obrigada, tá? Pela permissão. Tem gente com o coração muito aberto recebendo esse trabalho de mesa. É muito lindo. Lembrando, gente, que o trabalho, então essa clareza, ela é para todo mundo mesmo, ela é para o mundo. E eu tô muito feliz quando chega em novas pessoas. Mas esse trabalho, ele é exclusivo para os meus queridos que estão dentro do clube, tá? Que está dentro do grupo, que está recebendo a orientação antes, que está recebendo a orientação depois. Então, são essas pessoas aqui que esse trabalho é direcionado. Então, essa energia aqui, ninguém mexe e o trabalho é todo direcionado. Mas estou realmente, gente, muito feliz com o tamanho dessa conexão do trabalho e da nossa intenção. Gente, eu montei aqui um cenário que eu vou explicar detalhadamente porque o pessoal do clube, eles receberam as orientações, então faz sentido ter tudo isso daqui, tá? Então eu escolhi alguns gráficos radiestésicos, tá? Para poder fazer o quê? Ativar, proteger, colocar. O gráfico por si só ele tem um formato, tá? Ele tem uma energia, ele tem uma função. Então só de ele existir, ele já começa a emanar. Liz, mas ele fica emanando o tempo todo? Não quero que ele emane. Coloca ele coberto com um pano preto dentro de um armário, dentro de uma caixa. Acabou, ele para de emanar. Se ele estiver assim, ele está emanando. Então, ele é a função dele, tá? Então, eu escolhi sim, tá? Turbilhão prosperador. Eu escolhi aqui Yoshua. Eu escolhi também aqui sorte e sucesso. Eu escolhi a justiça divina. Eu escolhi aqui também o Baguá, tá? Que é o equilíbrio de todas as áreas da nossa vida, tá? E também o harmonia divina. Cada gráfico, gente, tem uma função, tá? Então, eles podem ser trabalhados de forma pontuais. Vou deixar aqui agora, vou pedir para a Lô me ajudar, que a gente vai espalhar para isso já ir harmonizando o local para a gente, tá? Por quê? Porque eu quero que isso potencialize ainda mais o resultado dessas pessoas aqui. Mas, gente, o que eu quero trazer para vocês? É uma técnica, a radiestesia, né? É uma técnica que a gente trabalha de forma muito particular, né? Então, às vezes, o assunto ele é muito específico. Eu trouxe vários porque são vários assuntos que eu acabo recebendo aqui, então eu quis trabalhar todos no geral. Mas, às vezes, a pessoa ela está com um problema na justiça, às vezes ela está com uma criança no hospital, às vezes é uma questão mais neurológica ou psicológica, né? Como, por exemplo, um autismo, um TDAH. Às vezes, gente, eu preciso desenvolver um TCC num tempo X, um trabalho, né, uma tese, e aí eu preciso trabalhar isso. Às vezes é uma limpeza de emoções muito profundas, às vezes eu preciso resolver um conflito de relacionamento familiar, ou seja, motivos são... Então, a gente tem gráficos que podem ajudar a fazer tudo. Caso você deseja, sinta que isso pode te ajudar, pode nos chamar aqui, a gente vai estar pronto para isso, mas esses gráficos que eu escolhi hoje é específico para ajudar na energia desse local para o trabalho de manifestação dos meus amores do clube de mesa. Tá bom? Movimento das últimas mesas, né, gente? Foram bem extensas, continuam sendo extensas. E o pessoal do clube, eles receberam uma orientação de fazer uma listinha, tá? Então, essa listinha é deles, a gente está trabalhando isso, mas algumas orientações eu vou ter que passar porque são informação deles aqui, tá? Então, meus amores, o que eu preciso contar para vocês? A primeira coisa, quando vocês fazem uma lista daquilo que vocês querem e eu induzi vocês a trazer pelo menos 5 coisas, certo? Por que eu quero... Por que eu quis induzir vocês a fazerem isso, tá? E podem acreditar, a minha lista tem 5 coisas também, porque eu fiz a minha lista. Lohane fez a lista dela, tá aqui comigo também. Olha, gente, fez e a gente colocou 5 também. E eu quero chamar a atenção de vocês para algo que a gente já trabalhou lá dentro da comunidade, o pessoal quer dar imersão mesmo.
A gente trabalha isso lá, que é o quê? Quando eu diluo o meu foco, eu vou diluir o resultado. É errado eu querer 5 coisas, Lise? Não é errado, tá? Não é. Então, o que você vai pegar? Se você pegar uma folha e você colocar essas 5 coisas, você divide, você é 100%. Você vai dividir isso. Quantos por cento você vai dar para cada coisa? Porque, gente, se eu quero várias coisas e eu estou dando um pouquinho para cada coisa, para cada situação, vocês conseguem entender que o resultado vai ser na proporção do foco que eu der? Então, se eu quero só uma coisa, tudo que eu fizer vai ser com foco nessa uma coisa. Se eu quiser 2 coisas, talvez eu coloque 60, 40, talvez eu coloque 50, 50, talvez eu coloque 90, 10, tá? Mas lembra que o meu retorno, ele vai ser proporcional à atenção que eu der. Quando é que eu posso escolher, Lise? Quando você puder, mesmo. Por quê, gente? Porque a pessoa que estiver com alguém no hospital não tem muita chance de escolher 5 coisas. E provavelmente ela, se eu falasse que ela poderia escolher 5 coisas, ela ia falar, eu não quero, eu quero só o meu filho. Eu quero só a minha saúde. Eu quero só ter o convívio com meu pai. Ou seja, a pessoa que está numa situação mais grave, ela não vai querer saber das outras 4 coisas. Então, eu vou brincar com você dizendo que se você está podendo escolher 5 coisas, você está no luxo. Por quê? Porque são coisas que podem esperar. Então, povo do clube, primeira coisa que eu quero, então, que vocês vejam. Vocês vão seguir mesmo com as 5 coisas? Vocês vão escolher uma e depois que você escolher, que você alcançar uma, você vai para a próxima? Entende que é só uma questão de escolha, não tem um certo ou um errado? O que não pode acontecer é você escolher as 5 coisas, tá? Onde leva-se um tempo e daqui um mês, daqui um ano, você reclamar com você mesmo ou comigo, né? Que você não alcançou aquilo. E eu vou te dizer, primeira coisa, eu quero sua lista, a data e as coisas que você fez pra gente discutir, tá? Não é uma axiologia, é bem matemático mesmo isso daqui. Então, quando você escolhe muitas coisas, e aí para piorar, você não muda muito o seu comportamento, não muda muito a sua rotina, gente, não vai mudar o resultado nem de um, imagina dos 5, né? Então é muito importante ter essa clareza no início da mesa, tá? Então você vai pegar a sua lista, você vai rever o que você quer manter ou o que você vai esperar. E você pode sim deixar os 5 ou deixar apenas um, é de você. Por quê? Porque você sabe onde você está colocando o seu foco, certo? Então, meus amores, a gente tem uma outra coisa que eu preciso alinhar com vocês. Vocês estão vendo aqui, tudo bem, gente, para quem me conhece, não vai achar essa cena aqui estranha. Ai, gente, eu sou de touro com ascendente escorpião. Então, olha só, quando eu tenho fome, a primeira coisa que eu vou ficar é nervosa, tá? Então, eu sempre vou ter minha comidinha perto, mas não é isso daqui que isso significa não, tá? O que eu quero, meus amores? Que vocês estejam preparados para comemorar. E sim, a comemoração, gente, ela não é uma coisa que precisa ser com champanhe. Se você precisar, eu lembro que teve uma mentoria que eu fiz que a comemoração ela tinha que ser com algo muito simplório. E a gente brinca, eu brinco aqui no meu estado, tá? Porque as meninas são de fora, então eu sempre vou tentando explicar o que eu tento dizer. Tenta comemorar com uma baré e um torresmo, porque são coisas do pessoal do interior. Então, baré aqui, gente, é um refrigerante, nem sei se existe mais, mas era uma coisa que na época existia dessa mentoria. Então, baré era um refrigerante de um tamanho mediano, que ele era bem gostoso, para quem gostava de refrigerante, mas ele não era uma coisa cara, tá? E torresmo, toda pessoa da roça tem. Então, assim, o que eu quero te dizer? Se der para você fazer uma viagem, se você fizer um jantar especial, se você puder comemorar com um bom vinho, um champanhe, se você puder, lindo, faça. Agora, se você não puder,
você vai fazer isso daqui para agradecer o dia que você alcançar o primeiro. Só que você só vai saber se você alcançou se você tiver muita clareza, tá? Então, por isso que eu pedi para você escrever e colocar uma data, porque eu quero que você saiba qual é a distância entre você e aquilo que você desejou. Quanto tempo, quantos dias de distância você estava, tá? O dia que você chegar, gente, não deixe de fazer isso daqui, tá? No último mês eu tive 3 pessoas fazendo isso daqui, tá? Que eu obrigo mesmo, tá? Se a pessoa estiver comigo, eu vou pedir para parar, celebrar, tá? E tem gente que eu ainda peço o quê? Você vai contar para uma pessoa de confiança para você ter mais uma pessoa para celebrar com você. Sabe assim? Aquela coisa de você compartilhar uma alegria com uma pessoa que fala: uau, parabéns, você merece muito. Então, assim, não deixe também de compartilhar com medo, porque alguém tem as suas 5 pessoas mais próximas, confiáveis, a ponto de você poder partilhar e a pessoa ficar feliz. Se você alcança uma vitória e não pode contar para ninguém, você está muito mal relacionado. Você começa a rever seus relacionamentos. Porque você tem que ter obrigatoriamente, a gente é o resumo das 5 pessoas mais próximas, né? Diz o livro. Se as suas 5 pessoas mais próximas não forem confiáveis a ponto de comemorar com você, ô gente, já começa aí, tá bom? Uau, gente, eu acho que eu entreguei todos os meus recadinhos iniciais como se isso fosse tudo. Eu vou falar o tempo todo, vocês sabem disso. E, gente, sabe uma coisa que eu senti? Tem gente que nessa última fala minha vai perceber que queria estar aqui. E, cara, eu entendo você, sabe? Assim, porque é uma energia real e é uma energia que contagia. Então, caso você não fez essa mesa, não está aqui para receber essa energia, ou também, às vezes você tem curiosidade de saber como que é esse trabalho agindo no seu campo. Para esse mês, é só desse pessoal mesmo, dos meus queridos. Mas você pode se tornar o meu querido. Então, no próximo mês, por exemplo, vai ser foco para a realização de propósito. Então, se você sentiu de estar aqui, pode me chamar aqui também. Chama a Lô também, tá? Por quê? Porque já está na hora. Todas as vezes que você ouvir uma coisa e ela parecer combinar muito com você, é o seu encontro com a sua verdade. Por isso que às vezes a gente lê um livro e a gente acha que não tem nada a ver. 15 anos depois você vai ler esse livro e fala: meu Deus, como é que eu não prestei atenção nisso? Ou às vezes você lê um livro e fica emocionado e chora, e lê ele uma noite só, porque ele é encantador. 4 anos depois você lê o mesmo livro e fala: não. Por quê? Porque somente quando for uma verdade para o seu campo vai fazer sentido para você. Então, se isso daqui se tornou uma verdade, já fez um sentido para você, é como se as verdades, né, você com a sua essência se reencontrassem. Então eu convido você a ser meu queridinho também do próximo mês, porque é uma energia muito real, gente. O pessoal que está aqui pode falar, porque eles estão sendo muito movimentados mesmo, coisas incríveis e gigantes, algumas assustadoras, né? Mas não posso falar o nome, tá bom? E a gente então vai iniciar o nosso trabalho de mesa radiônica para manifestação consciente. Eu sou ativar a minha energia lisiana e a minha divina presença na mesa agora. Eu sou ativar a energia dos membros do clube de mesa coletiva do Delis. E sua divina presença na mesa agora. Mesa, é divino realizar esse trabalho neste momento, apresentando como propósito a manifestação consciente de todos os pedidos expostos pelos membros da mesa. Sim. Pêndulo rodando sentido horário é sim, anti-horário é não, tá? Sim. É divino interferir de forma positiva para que esse propósito seja colocado em ordem divina.
Sim. Iniciando a mesa. Egrégora. É permitido pendular a egrégora. São Miguel. São Rafael. São Gabriel. Mais alguma egrégora? Não. Egrégora. São Gabriel. Amores, aqui o que acontece? Eu sei que vai parecer clichê quando eu digo assim, você não está sozinho. É até meio óbvio, né? Então por isso que eu falo que é clichê. Mas aqui não é nem um conselho não que eu estou te dando, é uma informação mesmo. Nisso que você está trabalhando hoje, o que eu preciso te dizer? Tem alguém num plano superior trabalhando para você. Então, claro, todo mundo tem a sua fé, que seja uma ou outra, eu não quero dar nomes aqui não, que tem gente que acredita em anjo da guarda, ou seja, a gente não está sozinho, e isso já tá bom, é óbvio. Só que é um pouco diferente, eu preciso que você entenda que tem alguém trabalhando para você. E quando eu pergunto assim, por que eu fui perguntar se eu poderia pendular? Porque, gente, a gente está aqui numa junção de crenças, né? Então, às vezes, se eu pendulo para um lado, eu posso mexer numa outra pessoa ou incomodar. Então, eu perguntei primeiro se eu podia, se eu poderia, né, pendular quem era. Porque, às vezes, também não é para a gente saber, tá? Então, deu autorização para eu saber quem é. E quando eu começo a pendular, veio um sim, né? Dos 3 arcanjos, não, eu ia continuar, né? Dos 3 arcanjos veio um, que é Gabriel. Gabriel, ele é o arcanjo da anunciação, né? Então, dentro aí de uma doutrina religiosa, foi o anjo que informou para Maria, por exemplo, que ela estava grávida, tá? Tem algumas outras participações também. Então, ele é muito representativo em questões de comunicação, tá? Agora, o que eu preciso te dizer? Amores do meu coração, meus queridos do clube, eu preciso te dizer que em algum desses pedidos você está esperando uma resposta. Você está esperando ou alguém falar com você alguma coisa, ou é uma resposta. Tem uma resposta que você está esperando, tá? E Gabriel, meu amigo íntimo, Gabriel está providenciando porque ele vai trazer a resposta para você, tá? Ele está cuidando disso. Então eu preciso te entregar esse recado. Eu sou ativar a poderosa egrégora do arcanjo São Gabriel para todos os envolvidos nesta mesa. Que seja feito o melhor. E cubra a sua função. Mesa. Floral. Floral de Bach. Floral de Saint-Germain. Floral Joel Aleixo. Floral de Saint-Germain. Floral Joel Aleixo. Floral de Bach. Floral de Saint-Germain. Fiz 2 vezes para vocês verem como é a movimentação do pêndulo, gente. Então, hoje a gente vai trabalhar somente com floral de Saint-Germain. Conectando, mostra 6, 3, 63, Saint-Germain. Eu vou anotar os números, tá? Porque todos os florais estão relacionados, então depois a gente vai ver qual é a planta e o que ele trabalha, qual é a função dele, tá? Floral de Saint-Germain, conectando, mostra 1, 7, 17. Floral de Saint-Germain, conectando, mostra 2, 4, 24, 24. Floral de Saint-Germain, conectando, mostra 2, 8, 28.
Floral de Saint-Germain. Floral de Saint-Germain. Guarda a informação que deu floral de Saint-Germain. Mas, gente, entrou uma energia no meu campo de uma pessoa que está assistindo a mesa e está achando que eu estou manipulando. Não sei se essa pessoa está aqui pela primeira vez, né? Como que chegou aqui? Mas é como se essa pessoa duvidasse. Então, rapidamente, ó, se tiver dúvida sobre a mesa, vai ter o link aqui embaixo, onde a gente explica como acontece, tá? Mas se você chegou e ainda assim não acredita, fica com a gente até o final, acolha com amorosidade, não vai sofrer interferência, porque a energia é só para essas pessoas, seu campo está seguro, tá? Mas não tem, tá? Manipulação. E o pêndulo também, ele é só um leitor de energia, então a energia ela está sendo manipulada pela mesa através dos testemunhos que estão aqui, tá bem? Então, não, mas também se você não se sentir bem, não tem problema. A gente respeitosamente se despede e você pode ir, mas só para você saber que eu percebi você aqui, tá bom? Então, deu sim, nossa última leitura, conectando, mostra, 5, 1, 51, 51, sim, 51 confirma. Floral de Saint-Germain, conectando, mostra, 9, 9 confirma. Floral de Saint-Germain, não. Joel Aleixo, continua não. Bá, continua não. Amores do clube, preciso falar uma coisa com vocês. Tem alguém sentindo uma dor nas costas no lado esquerdo, logo abaixo da escápula, tá? Lise, devo me preocupar? Gente, não sei não faço ideia, tá? Eu só sei, eu tô sentindo, então eu tenho que alertar. E por que eu tô alertando? Por quê? Para eu sentir, é como se você, nesse momento, estivesse autorizando a sua espiritualidade ou a energia a trabalhar, tá? E eles estão mandando a resposta, estão mexendo nisso. Se isso é físico, se é espiritual, se é energético, eu não vou conseguir saber agora. Eu só preciso que você saiba que você foi ouvido, você foi percebido e você foi atendido, tá? Então tem algo sendo trabalhado. Você vai saber que é você porque você está sentindo uma dor no meio das costas, mais pro lado direito. É uma dor enjoada, latejante. Enjoada, gente. Tá, meu bem? Então você vai perceber aí, tá? Gente, corrigindo, que eu acho que eu falei esquerdo e direito. Então, lado esquerdo, tá, gente? Esse lado aqui, ó, bem nessa altura aqui, tá? Nas costas. E não é em cima da coluna, não. É lateral, tá bem? É isso aí. Então, aqui agora, amores, o que a gente vai fazer? A gente vai ver quais são as plantas e o que elas fazem. Como nós somos em algumas pessoas, e lembra, mesmo recadinho da outra mesa. Liz, mas será que esse é para mim? Tudo é seu, querido. Tudo aqui é seu. Tudo aqui é para você. Então, você pode tomar posse mesmo de tudo. Só, gente, que às vezes a gente percebe que um floral faz 17 coisas de uma vez. Aí no meio do caminho você fala, mas eu não faço isso. Eu falo, tá tudo bem, pega as outras 16 então. Não é tudo, é porque uma planta, gente, ela pode ser boa para muitas coisas, né? Às vezes aquele medicamento que é bom para dor de cabeça, ele pode ser bom para dor do pé. Não necessariamente e obrigatoriamente, mas pode? Pode. Vai sanar a sua dor, mesmo que você tomou para dor de cabeça, aí você percebe, a mesma coisa é a planta. Então, não se apeguem a ter que se encaixar em tudo. E aí, às vezes, gente, o que acontece? Tem floral, como diz minha amiga Lohane, tem floral que é tão simpático, mas tem uns, gente, que olha, eles vão no outro. Aí você pega aquele que te ofendeu e fica ali magoadinho e pede o restante da mesa. Então, não precisa, tá? Pode pegar aquilo que você vê que faz sentido. As outras coisas você vai analisar.
tá? Então, tem aí o seu filtro, tá? Porque tem coisas que você vai ver que bate e bate muito, tem outras que talvez nem tanto, porque um floral ele é bom para várias coisas. O que eu posso afirmar, quando você está antenado com o seu processo e você escuta um floral, você fala, sabia? Aí, ó, lembra que eu tinha te falado antes, Lizzie? É assim, gente, só que às vezes a gente tá muita coisa acontecendo, a gente não tá atento no momento presente e a gente fala, não, mas não pode ser comigo. E tá tudo bem, tá? O seu nível de percepção é esse e tá tudo bem, eu não vou te convencer do contrário, tá? Primeiro floral, gente, eu vou sempre seguir a ordem, porque eu sempre acho que a mesa tem uma ordem de recadinho, tá? 63 é o mirtos, tá? Liberta o nosso mental que está preso no mental poderoso do outro. Essa essência floral vem libertar também os que não percebem que estão aprisionados pela sintonia em egrégoras de grupos espirituais com propósitos escusos, cujo líder possui um mental poderoso e com propósito não afins com a alma divina. Esta prisão permite que nossas energias sejam manipuladas e vampirizadas, principalmente através do chakra do plexo solar e do chakra básico. Esta essência floral nos traz a energia do poder pessoal. Amores, para quem já está aqui em algumas mesas, sabe que eu sempre tento fazer um voo de fênix para trazer algumas interpretações que nos ajudem a entender a energia do floral. Então, o que esse floral ele está dizendo? Que a sua energia ela está sendo sugada. E aí, existem aquelas coisas que nos sugam porque a gente está envolvido com grupos espirituais e às vezes a gente nem sabe e que tem uma intenção diferente. Então, isso eu acho que ficou muito claro, né? Então, você vai observar o que, gente? Se isso daqui está sendo trazido, mesma história da dor das costas, que inclusive já passou. Mas é a mesma coisa. O que ele quer dizer? Que vai trabalhar nesse assunto. Ai, Lise, mas será que... Gente, se você tiver que saber, já pode confiar. Você vai ver, você vai sentir, alguém vai se afastar. Não precisa ficar com medo, desesperado, sabe? Criando caso, querer saber de onde vem. Não se preocupa. Se veio, já estão trabalhando. E aí, você vai perceber, você vai sentir. As pessoas vão se afastar e isso vai naturalmente, automaticamente, de forma leve, tá? Não se preocupa. Agora, pode acontecer também, gente, de eu ver muitas pessoas se amarrando com pessoas ruins. É muito engraçado, porque às vezes a pessoa, gente, ela morre de medo de macumba, morre. Nossa, falou em macumba, magia, ó, a pessoa morre de medo. Mas a pessoa está há 17 anos lembrando com muito ressentimento do chefe ruim. Daquela traição do... Ah, eu esqueci de contar para vocês, eu estou do lado da rua, eu falei isso na mesa passada, né? Mas tem gente nova que eu preciso contar. Gente, eu fico do lado da avenida, então quando eu estou no meio de um pensamento, no meio de um comando, eu não vou editar vídeo. Eu não vou dar corte porque eu não quero perder a energia do assunto. Eu posso dar cortes aqui quando eu não estou em comandos, tá? Por quê? Porque aí é coisa nossa, humana mesmo, tá bom? Então, quando tiver esses barulhos, vocês vão relevando e a gente vai focando aqui no nosso propósito, que é o mais importante, que eu adoro manifestar, gente. Ai, eu adoro falar isso, tá? Então, tem gente que fica apegado, lembrando sim, e gente, como a gente está sendo atrapalhado, né? Oh, que coisa! Isso! Gente, eu tô amando. Pode. Olha isso, Lohane do céu, baixou tudo, né? Aqui. É assim mesmo, gente. Às vezes a gente quer cocriar algo e algo atrapalha. Pelo amor de Deus, Lohane, você não tira esse vídeo, não edita essa parte. Eu quero que as pessoas percebam mesmo que às vezes a gente vai dar mais atenção para um barulho externo do que focar naquilo que eu quero. Às vezes esse barulho, a gente lembra dele 12 anos, 23 anos, sabe? Então é muito importante que a gente entenda que eu posso sim ter aqui uma ligação espiritual,
mas eu posso, gente, ter uma ligação só com uma pessoa que foi ruim para mim. Eu guardo aquela informação ruim, gente, minha vida inteira. Me magoando. Ai, gente, aqui eu preciso dizer uma coisa. Quando eu lembro de uma história ruim, então, por exemplo, eu estou contando para minha amiga que o fulano de tal fez tal coisa. Se eu relacionar, se eu contar isso, relatar para minha amiga, e eu não senti nada, eu estou realmente relatando. Inclusive, se tiver curado, se já tiver curado, nem eu, nem a minha amiga sentimos nada. Mesmo que seja trágico, pode ser que seja muito engraçado para nós duas e a gente morre de rir. Gente, se eu contar uma história e naquela história eu ficar muito nervosa, mostra o quê? Não está curado. Aí eu levo essa raiva para minha amiga, mas eu desejo criar uma coisa boa. Eu estou levando ao que mais tem, mais será dado, lembram? Né? Então, gente, o que acontece? Às vezes, e o campo energético, tá? O que a física quântica ela diz? Não entende pensamento, entende frequência. Então, imagine uma reunião lá em cima, tá, gente? Uma reunião lá em cima, aí tá lá Jesus e os 12 discípulos, cada um tem que ficar... Jesus só escuta os nossos pedidos e os discípulos têm que ir lá fazer as coisas, sabe? Gente, é só um cenário pra gente interpretar. Aí, a Lise resolve falar assim, Lohane, chego aqui, né, pra trabalhar e falo, Lohane, tem que te contar uma. Você acredita que aconteceu isso, isso e isso, e o cara me deu uma fechada, e ainda não se deu por satisfeito, ele buzinou na minha cara. Ah, mas olha, eu abri E aquilo, gente, vai subindo um ódio, vai dando um buraco aqui, um ovo no estômago. E aí, ele ainda abriu a janela, buzinou pra mim, fez... E aí eu abri a janela também, e eu respondi, eu falei isso, e eu falei aquilo, eu conto tudo. E aquilo percebe que eu tô com muita raiva. Gente, quando Jesus escuta isso lá na reunião superiora, ele não vai falar assim, ô Pedro, ali está contando lá para a Lohane que aconteceu isso, 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 vai lá fazer alguma coisa para o rapaz do carro, para ele aprender vingança, como se Deus estivesse desocupado. Na verdade, ele vai olhar para baixo e falar assim, Pedro, Lise tem raiva, você manda então mais lá que ela está pedindo? Porque é o que ela está, ou seja, o universo, as energias, meu eu superior, Deus, ele não entende recado, ele não entende que a gente está contando uma história, ele não entende que a gente quer, ele entende que a gente sente. Por isso que a gente só volta para um lugar ou para curar ou para dar risada. Senão a gente não volta. Por quê? Porque senão a gente sente. Então, quando você relembra daquele assunto, gente, tem alguém que vai dar crise de ansiedade agora. Olha que massa. Quando a gente relembra uma história do passado que gera uma angústia, é como se o seu campo estivesse revivendo aquilo. E dentro da manifestação é muito importante a gente entender que eu não manifesto nada que esteja numa frequência diferente que eu estou. Então, se eu estiver emanando tristeza, eu recebo tristeza. Se eu estiver emanando alegria, eu recebo alegria. Tudo que eu emano volta. O que mais tem, mais será dado. Então, é muito importante eu entender isso. Meu pessoal da comunidade que está aqui já sabe disso, mas eu vou precisar, gente, esclarecer isso aqui. Rapidinho, eu já volto para a mesa. Mas, gente, veja bem, isso daqui, escala de Hawkins, tá? Escala de Hawkins é uma tabela, ela é bem maior, isso daqui tá bem resumidinho, mas ela é linda de ver, tá? O que acontece? As emoções, elas podem ser medidas em hertz, tá? Na física quântica, os opostos não se atraem, tá? É o que está em mesma frequência. Então, se eu estiver numa vergonha e eu desejar cocriar, por exemplo, um relacionamento, um amor, uma alma gêmea, amor, ou você sobe, ou se você conseguir cocriar, é alguém que está na vergonha, tá? Então, é muito importante você entender isso. Se eu estiver na culpa, vergonha, gente, para quem já sentiu vergonha na vida é fundo do poço. Não tem nada menor que isso. Culpa, você está em 30 Hz. Então, é muito baixo para você cocriar qualquer coisa que está aqui em cima. Então, se a gente estiver falando de um prédio, tá?
que eu estou dizendo? Como é que uma pessoa que está no andar 20 vai conversar com alguém que está no andar 500? Gente, na boa, né? É impossível. Então, quem estiver no 500 conversa melhor com quem está no 500. Quem estiver no andar 20 vai conversar melhor com quem estiver no andar 20. Então, essa troca aqui, ela é difícil de acontecer. Por quê? Porque no plano físico também é. Se você não pegar um elevador e subir, ou se você pegar um elevador e descer, não vai. Você tem que gritar muito, mas é uma distância gigante. Então, trabalhe essa frequência para eu alcançar aquilo que eu quero. Eu sei onde estou pelo sentimento que eu tenho. Eu sei onde a coisa que eu quero está pelo sentimento, pela frequência dela nessa tabela. Então, quando a pessoa precisa cocriar algo, ela precisa fazer o quê? Elevar a frequência dela. Então, tudo isso que eu te falei, gente, é só para falar do primeiro floral, tá? Mas não vou perder a oportunidade de dar todos os toques possíveis, gente, porque isso daqui é um tratamento e a gente falou isso lá no início, tá bom, meus amores? O próximo floral, então, gente, por favor, entendam isso. Quando eu quero desejar alguma coisa, eu preciso elevar a minha frequência. Se eu quiser contar para alguém, ou eu curo ou eu fecho a boquinha. Não cabe os dois no mesmo copo, tá? Água e óleo não vão se misturar, tá? Então, cuidado com esse floral cuidado em manter a sua mente ligada com aquilo que te faz mal. Mas, Lise, é injusto. Amor, eu te entendo. Eu recebi essa informação antes de você me falar. Eu trouxe um gráfico radiônico só para trabalhar a justiça divina para você. Eu não estou dizendo que você está errado. Eu não estou dizendo que não teve uma injustiça. Eu não estou dizendo... Eu só estou dizendo que você precisa levantar essa frequência e não lembrar disso com ojeriza, com rancor, com tristeza, com medo, tá? Porque tem situações que a gente lembra que acelera na hora, tem pânico, tá? Limpa isso, limpa. Quanto menos você voltar nesse lugar, melhor vai ser para você e mais próximo você vai estar nos seus pedidos, tá? 17, meus amores. 17, então, a gente vai trabalhar sobre foco. Trabalha limpezas de traumas de morte violentas de vidas passadas. Traumas também sofridos na vida atual. Isso também envolve bebês agitados e angustiados sem motivo aparente. Muito útil aos que não conseguem dirigir automóveis por medo. Neste floral, meus amores, a gente vai dizer o quê? Também não é novidade, gente. Nada começa com a gente. Não começa com você, lembra o livro? Não, nada começa com a gente, então a gente vai ter traumas, tá? E a pessoa, gente, que passa dos 20 e não percebeu que tem trauma, eu fico até meio preocupada. Por quê? A gente vai ter, tá? Por quê? Porque quem criou a gente, fez o melhor que pôde, mas também tinha as dificuldades. Então tá todo mundo oferecendo o melhor e às vezes o melhor que a pessoa tem não é o bastante para mim. Então eu queria algo diferente. Então, a gente vai ter traumas. E ele está falando o quê? Existem traumas que são sofridos nessa vida. E existem traumas que são de vidas passadas para quem acredita. Então, assim, isso vai fazer o quê? Trazer uma agitação interna tão grande que me faz ter a crise de ansiedade, o pânico, eu não ter o foco, eu desviar, eu me sabotar, várias situações, tá? Então, sim, gente, limpeza de traumas. Vai dar catarse? Vai, amores, mas isso está atrapalhando você cocriar, então vai acontecer, tá? Próximo floral, que é o 24, ele é o hiperroxo. Hiperroxo, ele vai ser usado para as pessoas que não veem saída nas situações de grande trauma e estresse. Alinha e repõe nossas energias após situações de grande desgaste físico, mental, emocional. Afasta hóspedes indesejáveis. Traz elevação, poder e visão. Ver além do que é. Traz a esperança dos sonhos realizados. O IP trabalha o eu, o fortalecimento do eu. Gente, isso daqui, eu vou trabalhar. Gente, eu vou falar uma coisa que eu não costumo falar, porque eu não misturo muito, né? Mas o ipê roxo, como planta fitoterápica, ele é muito usado como limpeza de sangue, tá?
Então, para quem tem aí algum problema de sangue, né, impuro, tá? O hiperroxo ele é muito bom para isso, tá? Então veio, eu sou obrigada a falar. Mas a função dele aqui, como floral, gente, é muito de trabalhar aquela pessoa. Sabe quando você quer uma coisa que você está pedindo há um bom tempo e não acontece? E você chega uma hora que você fica desacreditado se é possível? Você também foi escutada, tá? Você foi vista, você foi visto, tá? Tem gente aqui que está esperando há tanto tempo que é como se essa mesa fosse o grito de misericórdia. Porque se não for, não vai mais, assim, sabe? Eu vou dar toda a minha fé que eu tenho aqui e eu vou te falar, você foi escutada. Você foi escutado. Eu tenho uma resposta chegando para você, tá? E eu vou te falar uma coisa, quando eu te falo isso, não é uma promessinha, não. Tem uma parte da Bíblia, vocês sabem que eu não fico misturando muito essas coisas, não, mas quando vem eu tenho que falar. Tem uma parte na Bíblia que conta uma parábola, uma história de que joga uma semente, cai em terra arenosa, cai em pedregulho e cai em terra boa, né? Que é aquela coisa do bom semeador e tal. Gente, não vai adiantar se eu te entregar um recado que é para você e você não tiver fé o bastante, se a sua terra não estiver germinada. Então, o que eu preciso nesse momento, que você abrace, que a sua resposta está chegando. Eu sei que você está cansado, eu sei que você não tem mais energia, mas eu preciso de um terreno para depositar essa informação. Então, pode receber, pode acolher, pode merecer, pode pertencer e dê um campo, um espaço em você para isso chegar. Assente mesmo essa terra. Se você quiser, faça uma meditação plantando essa semente dentro de você. Vai te fazer bem, tá? Porque realmente você está muito cansado. Então, é o fortalecimento do eu mesmo, sabe? Aquela coisa. E, gente, preciso chamar a atenção de outra coisa. É o segundo floral que fala de energias intrusas, hóspedes indesejáveis. Então, não vou florear, porque vai sair gente da sua vida, tá? Vai mexer em alguma coisa aí que você não estava vendo. Por quê? Porque tem gente perto sugando você, tá bem? Então vai acontecer. Com amorosidade, mas tia Alice tem que falar tudo. 28, pânico. Ah, então foi isso que eu senti. Trabalha a síndrome do pânico. São aquelas crises constantes de terror, desespero, sem causa consciente, indicada para os que perderam o total controle sobre a sua mente, sobre as suas vidas, estão sob constante estado de agitação. Junto a esse desespero, vêm os batimentos cardíacos acelerados, transpirações excessivas, uma forte sensação de morte iminente. Tá? A pessoa sente estar mergulhada numa total escuridão diante dos seus reais propósitos e longe do caminho que deveria estar percorrendo. O floral devolve às pessoas o total controle sobre as suas vidas, ao mesmo tempo que aponta a direção a seguir. Não vou explicar. Não vou, gente. Não vou. Tá? Eu só preciso que você saiba que tudo foi visto, você foi visto, você foi enxergado e tem algo para acontecer, uma resposta para chegar. Eu preciso só que você dê nesse momento para você mesmo um terreno fértil. Tá? 51. Quase acabando os florais, amores. Carrapichão. Combate o vampirismo. Não, gente. Meu Deus do céu. Combate o vampirismo por sondas astrais. Esta essência floral vem libertar as pessoas que são vampirizadas por seres encarnados ou desencarnados através de sondas astrais. Este tipo de vampirismo não permite que as vítimas expressem o seu verdadeiro eu. Essas sondas são lançadas também à distância por telefone ou quando entram em sintonia com o mental dos que o vampirizam. Aí vai afetar as vistas, a pessoa dorme mal, vai dar olheira, vai dar cansaço na visão e tal. Amores, agora eu entendo por que eu palestrei tanto no floral anterior que estava falando sobre isso. Então eu preciso que você fique atento, porque tem algo desses 5 itens, se você pediu 5, né?
tem algo dessa sua lista que está sofrendo que não aconteceu na sua vista por interferência de terceiros, tá? Então, por que eu estou alertando sobre isso? Não é para você ficar com medo, não é para procurar quem é, não é nada disso. É só para você cuidar do seu terreno fértil, por quê? Porque vai mexer, tá? Então é muito importante que você saiba disso, porque tem coisa aqui que você já deveria estar fazendo e não está fazendo, ou seja, já deveria ter recebido e não recebe, porque está sofrendo essa interferência de energia de terceiros. E aqui vale ressaltar, gente, que quando fala de seres encarnados ou não, né? Parece que é mais fácil interferência de terceiros e o barulho de buzina de novo, tá? Gente, é interessante a gente entender o que? Às vezes a gente vai estar falando, sim, de uma mãe tóxica, um parente tóxico, um relacionamento amoroso tóxico, um vizinho tóxico, um chefe tóxico. Então, assim, uma pessoa que a gente achava que era super amiga e de repente não é tão amigo. Então, assim, coisas do dia a dia. Mas, amores, eu preciso, como fala de seres desencarnados, eu preciso trazer um alerta que é o quê? Existem seres desencarnados que a gente tem, dentro do Theta Healing, acredita-se que são 12 minutos para quando a pessoa falece, ela atravessar o portal. A gente vê isso muito bonitinho no filme Ghost, do outro lado da vida, tá? Então existe um portal para atravessar. Às vezes a pessoa, ela não percebe que morreu e às vezes essa pessoa não aceita que morreu. E aí ela não atravessa o portal e ela fica aqui, tá? Então a gente tem os espíritos caídos e os espíritos errantes. Então os errantes são esses que não erraram o caminho de seguir. E aí ele fica aqui, tá? E aí, o que acontece, amores? Essas pessoas, quando não atravessam o portal, eles precisam se alimentar de uma energia, tá? Essa energia é qual? É a energia mais próxima dele, é a energia que ele tinha quando estava vivo. Então, por exemplo, se a pessoa que morreu, por exemplo, a pessoa morreu num acidente trágico, aí ele não percebeu que morreu, até ele perceber, fechou-se o portal, ele fica preso aqui até que um trabalho seja feito para que ele faça essa passagem, tá? E aí, ele vai ficar próximo, e ele tinha muito medo na vida, era aquela pessoa que tinha muito medo. Ele vai ter a alimentação dele perto de pessoas que têm o quê? Medo. Então, às vezes, não é que você está acompanhado de um espírito caído, alguém que vai querer te fazer mal. Ele só precisa estar perto de alguém que consiga alimentar ele. Mas a gente está falando aqui de medo, a gente está falando aqui, às vezes a pessoa fica perto, você está às vezes acompanhado porque a energia que você tem é de raiva e a pessoa também tinha raiva e você está alimentando ele. Você pode aqui estar falando de uma pessoa, por exemplo, assim, tem um vício de álcool. Então, quem é que vai ficar perto de você se você tiver que ceder essa energia para alguém? Algum espírito que tinha o vício de álcool antes de falecer. Então, Alice, mas eu não acredito nisso. Não tem problema, amor. Não tem mesmo problema. Só que o que acontece? Eu estou num coletivo, eu preciso entregar esse recado. Por quê? Porque senão eu que sou cobrada, tá? Então você pode filtrar, não tem problema. Eu vou acolher com muita amorosidade, mas eu preciso entregar, tá? Então, amores, às vezes a gente pode permitir que o nosso campo ele fica preso num mental poderoso do outro, que é uma pessoa viva ou uma pessoa desencarnada, tá? Uma pessoa encarnada ou uma pessoa desencarnada. Então essas coisas são bem importantes, de novo, para quê? Lise, como é que eu me livro disso? Então, eu tenho que marcar um Theta Healing, eu tenho que marcar uma apometria, um passe, uma desobsessão. Amor, eleve a sua frequência. A gente já trabalhou sobre isso, eu já trouxe essa clareza. Então você vai trabalhar o quê? Sua frequência, tá? Eleve a sua frequência. Pessoal daqui, não se preocupem. Vocês vão receber as coordenadas do que fazer depois. Tá bem, amores? 9, que é o nosso último floral. Nosso último floral é o capim-luz. Trabalha a limpeza de traumas violentos causados por asfixia. São traumas gravados no inconsciente, estado de desespero e pânico ocorrido
em vidas passadas, mas registrados no corpo da memória. Trabalha emoção difícil de acessar e resgatar, atinge a complexidade. Gente, esse floral é muito das pessoas que, em alguns momentos, parece dar pânico, está fechado numa situação, eu não vejo saída. Não só, por exemplo, às vezes a pessoa vai sentir isso dentro de um avião, dentro de um elevador, dentro de um lugar fechado. Já tem de gente que eu precisava deixar a porta sem passar a chave, porque só a sensação já dava um desgaste. Mas às vezes a pessoa não precisa passar por uma situação dessa, ela está dentro de uma situação que ela se sente aprisionada, que ela se sinta constrangida, que ela se sinta humilhada, que ela se sinta presa, ela não consegue sair na hora que ela quiser, é desesperador. Então, isso também está sendo trabalhado, tá? Por quê? Porque certamente, amor, uma das coisas que você, pelo menos uma das coisas que você relacionou na sua lista estava envolvendo isso, tá bom? Então, sim, agora a gente vai ativar todas essas energias no campo de vocês. Eu sou ativar os florais Saint-Germain. 63, 17, 24, 28, 51 e 9. Para os membros do clube da mesa radiônica coletiva, que seja feita o melhor e cumpra a sua função. Mesa. Amores, o que não saiu lá nos florais saiu agora. São Miguel. São Miguel, amores, nunca é convocado para o café da manhã, para o chá das 5, nunca é para uma festinha qualquer. Todas as vezes, prestem atenção, todas as vezes que vocês ouvirem a palavra São Miguel, tem alguma questão espiritual envolvida, tá bom? Todas. Lise, o meu financeiro está bloqueado. São Miguel. Lise, eu já fiz de tudo, mas São Miguel. Lise, mas não, deixa eu te explicar, não é todas as vezes que a sua vida estiver desandada e que você perceber que São Miguel se fez presente, é espiritual. Pode afetar seu relacionamento, seu dinheiro, sua família, seu lazer, seu profissional. São Miguel apareceu. Então, agora, o que eu quero? Pega a sua listinha ali, dá uma olhadinha nela. Dá uma olhadinha. Vou te falar, gente, ou um ou todos está sofrendo uma interferência espiritual. Tá bom? Ou um ou todos está sofrendo. Por quê? Porque ele veio. Ele só vem para mostrar algo espiritual. Tá bem? Então, é sobre isso. Recado dado. Eu sou ativar a poderosa egrégora de São Miguel Arcanjo. Corta, quebra, inverte o negativo em positivo agora, que seja feito o melhor e cumpra a sua função. Salto quântico passado, conectando o tempo. Palpitação no coração, tá, amores? 3. Salto quântico passado, tempo. 3. 3. 3. 33. 3. Horas, dias, semanas, meses, anos. Salto quântico passado, 3 anos. Amores, aconteceu alguma coisa há aproximadamente 3 anos que está interferindo nos seus pedidos, tá? Nesse momento presente. Como assim, Lise? Gente, às vezes foi uma frase maldita, às vezes um trauma grande, às vezes uma frase boba, às vezes um término de relacionamento, às vezes uma notícia muito feliz, mas o que acontece? Aconteceu algo lá atrás e aquela situação ela não foi corrigida, tá? Mas Lê, você falou de uma frase muito, muito feliz. Gente, imagine que há 3 anos atrás você era uma outra pessoa, tinha uma outra consciência. Aí você percebeu que o seu melhor amigo ganhou na Mega Sena e você ficou
muito triste porque não era você. Você ficou até feliz por ele, mas não era você. Isso deixou uma energia no seu campo, sabe? Assim, é nesse sentido. Tem alguma coisa que aconteceu há 3 anos atrás, normalmente é algo ruim, mas mesmo que seja uma notícia boa, por exemplo, você ganha na Mega Sena, aí você conta para a pessoa e você percebe que a pessoa ficou infeliz. Infeliz por você. Você guarda naquela memória e dali para cá você percebe que tudo desanda na sua vida. Por quê? Porque se você tiver sorte, você pode perder um amigo. Você pode perder alguém que ama. Então, o que eu preciso que você entenda? Que é como se, bom, o divino é atemporal, né? O universo é atemporal. Então, volta-se 3 anos, coloca uma cura nessa situação e traz essa energia até o momento presente, tá? Lise, mas isso pode dar catarse. Amor, se preocupa não, com os florais que saíram você já vai ter mesmo. Então, mas lembra sempre, gente, a gente está manifestando. Tem motivo para ficar triste, não. A gente vai conseguir as coisas, o propósito que a gente tem, vale a pena a gente ter o caminho, tá? Então, quando... Alice, mas é muito difícil. Amor, sabe quando é difícil? Quando aquilo que a gente pediu nem é tão importante. Quando é importante, a gente vive o processo assim, se tiver que vomitar, a gente vomita. Se der diarreia, tá tudo bem também. Se der dor de cabeça, eu fico 3 noites sem dormir, mas eu quero. E aí a gente vai. Então, tenha sempre suas metas, porque sonho é uma coisa que... Tá, sonho. Meta não, meta você tem como medir, você vai alcançar, você vai trabalhar, você põe uma energia naquilo ali, tá? Sonho é bem subjetivo, né? Meta não. Então, assim, tem as suas metas tão fortes que o processo, ele vai valer a pena. Senão você vai desistir no meio do caminho, tá? Então vai dar catarse? Vai, mas lembra que a gente está cocriando. A gente está manifestando, está materializando algo. Ah, gente, não tem problema abrir as gavetas, não. Pode, tá tudo lindo. Eu sou ativar salto quântico passado no tempo de 3 anos na vida dos membros, dos participantes da mesa, dos membros do clube. Colocando em ordem divina qualquer situação. Que seja feito melhor e cumpra a sua função. Mesa, materializar, desmaterializar. Conectando 1 a 15 mostra. 1, 2, 12, 12. Desmaterializar. A desmaterialização, gente, é uma energia de teor humano mal qualificada no campo de vocês, tá? Clube. Isso, o que é isso? É aquelas coisinhas que a gente não precisa de um sapo, uma galinha morta, né? Amarrar a boca do sapo, né? Juntar as ervinhas lá e colocar fogo, escrever a carta e queimar, acender vela. Não é coisa espiritual. É aquela coisa que às vezes a gente olha para o corpo daquela mulher e fala, nossa, como é mais lindo. Pronto. É aquela energia mal qualificada de teor humano que está, ou a gente recebe ou a gente envia, tá? Desmaterializar, desmaterializar, desmaterializar. Uma energia de teor humano no campo de vocês. 12. Ô, gente, até eu fiquei sem graça agora porque eu fiz minha lista. Comodismo, tá? Até eu fiquei sem graça. Não quero contar pra vocês não, mas a Lohane também riu, é atrás da câmera, tá, gente? Ela riu. Sei não, hein? Amores, o que acontece aqui? Às vezes a gente recebe, por exemplo, poderia ser inveja, poderia ser medo, poderia ser raiva, poderia ser perversidade, injustiça, ou seja, é uma energia mal qualificada de teor humano jogado no nosso campo, jogado para você. E você fala, Liz, mas onde entrou esse comodismo? Amores, eu não vou conseguir ter tanta clareza, mas às vezes acontece o quê? Porque vê uma frase
que é uma crença limitante que a gente pode ouvir. É uma coisa que eu lembro da minha família. Eu lembro que um tio, uma vez, um tio distante, ele nunca ia passear lá em casa, gente. E aí uma vez ele foi, e antes de ir embora, ele falou assim com a minha mãe, ó, nega, ô preta, ó preta, o povo tem o sotaque puxado, tá, gente, na minha família, ó, ninguém fica, escreve uma coisa que eu vou te dizer, ninguém fica rico trabalhando. Porque se fosse para ficar rico trabalhando, eu seria o homem mais rico do mundo. Eu era uma criança, eu lembro dessa frase. Se eu pego essa frase e acesso como uma verdade, o que eu posso fazer? Ele enviou como o comodismo? Se não fico rico trabalhando e eu não quero roubar, então eu vou viver com o que eu tenho mesmo, com a providência divina, com luz, viver de amor, ou ter qualquer outra interpretação, porque na hora a gente nem percebe. Então, outra coisa que pode acontecer, quer ver? Você está num trabalho e você faz muito, e você entrega, e você realiza, e você sabe que você dá o melhor, por qualquer motivo. E aí você tem um colega de trabalho que não entrega, que é a pessoa do funcionário da caneta, né? 18 horas, né? É aquela pessoa que vai embora, que não faz com tanto cuidado, que não coloca amor. E do nada, gente, você vai ver essa pessoa sendo promovida. Putz, que injustiça, gente. Pensa comigo, é injusto, né? Então quer dizer que não adianta eu fazer tanta coisa. Porque... E assim eu poderia citar vários exemplos. Eu posso te dizer que existe uma energia de comodismo. Às vezes você realiza um trabalho onde você é muito elogiado, muito, muito. Você já percebeu que você precisa mudar de segmento, mudar de projeto, mudar de área, mas você tem muito medo de não ser amado no seu novo projeto, no seu novo trabalho, na sua nova área. Então, para continuar sendo amado, você vai ficar onde você está. Porque ali você é reconhecido, você é amado, você é elogiado, você, porque muito sobre você, né? Então, aí você fica ali, cômodo, naquele lugarzinho. Então, a gente pode ter vários assuntos, viajando aqui na maionese. Para quê? Para que a gente entenda que o nosso campo está invadido. Os florais escancararam, né, gente? Acho que foram 4 falando, mas pelo menos 3 aqui, 4 assim. Falando sobre essa energia externa. E aí a gente vem e ainda descobre o quê? Tem um comodismo, tem alguma decisão de ficar no mesmo lugar que você tomou, influenciado por uma energia, interferência ou ameaça de terceiro. Tá bom? Eu sou ativar a desmaterialização de qualquer forma e energia e da frequência do comodismo do campo dos membros da mesa. Que seja feito melhor e cumpra a sua função. Ativar a entrega. Ativar a entrega. Amores, o que significa a última ferramenta? Significa que a mesa disse, tá bom, tudo o que eu deveria ou eu poderia disponibilizar para ajudar no propósito da mesa foram colocadas à disposição já, tá? Então esse é o momento onde a gente ativa a entrega e desconecta a energia para que nada fique impregnado na mesa, tá bom? Amores, lembrando que quando é um atendimento, como é o nome quando a pessoa faz um atendimento? Porque não é presencial, ela pode fazer online? Individual. Lembrando que quando é um atendimento individual, esse é o momento da mesa onde a gente abre para perguntas, tá? Então, a gente não vai abrir aqui porque é um outro desenho de mesa. Mas, para quem não conhece o trabalho de mesa,
a gente pergunta agora, precisa refazer esse trabalho em tempo futuro? O nosso já está determinado um desenho e abre para mesas, para perguntas, né? E aí, que são os oráculos de orientações, tá bom? Então, só para vocês saberem, Lise, eu gostaria muito de fazer individual. Tá tudo bem, é só chamar a gente aqui e a gente vai cuidar disso para você. Lise, é preciso fazer individual? Eu estou no clube. Não, não. A menos que você queira algo muito, muito, muito específico. Talvez seja mesa, talvez seja gráfico, ou talvez seja alguma das outras terapias, tá bom? E aí, se você desejar, pode partilhar com a gente não aqui, porque aqui todo mundo lê, tá? Mas chama a gente e a gente vai trabalhar com você no particular para te direcionar o melhor tratamento, o atendimento possível. O que é o melhor? Todos os nossos atendimentos são os melhores. Por quê? Porque a gente faz com muita responsabilidade. Só que às vezes o que você precisa não é o reiki, às vezes o que você precisa é uma mesa, às vezes o que você precisa é de um theta healing, às vezes é de radiestesia, às vezes é o seu ambiente, a sua casa que precisa. Então, quando eu falo o melhor é a gente direcionar da melhor forma possível, para que você tenha o melhor resultado no menor espaço de tempo, tá? Mas perceba sempre, você já está num tratamento, então respeite também o seu processo, respeite o seu tempo também, ele é muito importante, tá bom? E qualquer dúvidas também, tá, gente? Eu recebo muito feedback, dúvida muito do pessoal da comunidade, então fico muito feliz com tudo que vocês estão colocando lá, a participação, a energia, isso é muito, muito importante. E as pessoas daqui também, eu quero novamente, né, ratificar aí a minha gratidão por tantas conexões saudáveis, tá bom? Eu sou ativar a entrega deste trabalho colocando em ordem divina a vida, o propósito e a manifestação dos participantes do Clube da Mesa Radiônica. Que seja feito melhor e cumpra a sua função. Feito. Eu sou ativar a desconexão da energia e da divina presença dos participantes da mesa agora. Eu sou ativar a desconexão da minha energia Lisiane e da minha divina presença na mesa agora. Perfeito. Está fechada a nossa mesa. Amores, recadinho final, não menos importante. Pessoal do clube, é para vocês aqui. Não esqueçam disso daqui, tá? Se fizer isso daqui, eu quero foto, coloca lá no grupo. Gente, quando vocês alcançam as coisas legais, e a gente só conta coisa legal, porque se eu contar coisa ruim, eu entro naquela frequência e eu acesso novamente como levo para o outro e posso gerar no outro um karma, tá? Então, quando eu conto lá no grupo e eu conto uma coisa legal, o que eu vou esperar do restante do grupo? O que você espera das 5 pessoas mais próximas? Uhul! Gente, quando alguém escrever alguma coisa lá, teve uma mentoria, gente, que antes de levantar da cama, você tinha que entrar no grupo e clicar em 5 histórias que você leu e que você mais gostou. Ou seja, a gente já acordava lendo histórias felizes. E eu quero realizar isso. Por quê? Você precisa estar inserido em energia de pessoas que realiza, que faz, e gente que quer contar para você. Então, se alguém contar lá no grupo alguma coisa, eu quero todo mundo dando coraçãozinho, dando parabéns, felicitando, tá? Comemorando junto, tá bom? Então, eu quero, sim, as histórias de vocês, deixe participar. Vocês passaram por muita coisa, gente. Essas últimas mesas, olha, passaram por muita coisa. Então, na hora de manifestar, na hora de receber, na hora de realizar, cara, esteja contando também, esteja gritando para o mundo. E pessoas que receberem, entenda que quem contou confiou muito em você. Então vai lá e festeja, vai lá e faz a festa, vai lá e dê os parabéns, vai lá e coloca energia nesse seu amigo, sabe? Por quê? Porque quando você contar o seu, você vai receber energia de volta e é ótimo, é muito gostoso, gente.
a gente ter gente feliz pela gente, tá? É muito gostoso. Então, eu quero aqui histórias, eu quero as manifestações, eu quero as cocriações e eu quero as celebrações de vocês lá, tá? Então, esse daqui é o dever de casa muito importante. Meus amores, do mais, o que eu quero de vocês? Vivam! Esse ciclo será de manifestação. Então, por favor, foquem naquilo que vocês querem. Foquem no que vocês querem. Não é hora de olhar para que eu tenho medo, porque eu não quero. Deixe isso de lado. Não é hora de ter sonho, é hora de ter meta, tá? A gente está com prazo ali, tá? Então, eu quero vocês entregando muito até a nossa próxima mesa. Porque a nossa próxima mesa também, nada mais, nada menos que... Vou pegar minha colinha. Foco e realização de propósito. Então, amores, percebe que isso não vai parar. Por quê? Porque a gente se torna imparável quando a gente entende essa mesa de hoje. Os recadinhos entre as ferramentas, tá? Então, sim, estejam preparados para realizar, para manifestar, para fazer muito, porque é isso que a gente faz, é isso que a gente pode e é isso que a gente vai fazer esse mês. Um lindo, lindo ciclo, lindo processo. Qualquer coisa que vocês precisarem de mim, clube, eu estarei aqui. Podem contar comigo, como a gente está sempre juntos lá, tá? A vocês que acompanharam o nosso trabalho e se conectaram com a gente, o nosso muito obrigada. E, para fechar com chave de ouro, um beijo delícia.